noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa e que cada um de nós possamos receber o bálsamo para nos fortalecer a alma, porque aqui nós buscamos o alimento para o espírito, ainda sujeito a erros, a quedas, e Jesus sabia disso. Conta-nos no Evangelho que os discípulos estavam todos na frente do templo de Jerusalém, admirando aquela construção maravilhosa da época. E Jesus está presente também. E quando Jesus sai do templo, está com os discípulos, eles falam para Jesus: mestre, olha que beleza de obra, de construção, do templo. E Jesus olha para eles e diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles ficaram chocados com isso. Como essa construção maravilhosa ser derrubada, não ficar pedra sobre pedra? E eles ficam questionando entre eles. E quando chega a noite, eles questionam Jesus, dizendo: Senhor, quando que isso se dará? E no livro Parábolas de Ensino de Jesus, Caibar, está no capítulo, se não me falha a memória, final dos tempos, dizendo que esse momento vai chegar. Então ele começa a descrever o que vai acontecer. Então ele diz: aqueles que estiverem no campo, não volte na casa para pegar a capa. Quem estiver no monte, não desça. E ai daquelas que nessa época estiverem grávidas ou amamentando. E é assim um tanto pesada essa informação que Jesus dá aos discípulos. Eles ficam assim apreensivos com tudo isso. E o tempo passa. O templo de Jerusalém foi derrubado. Não ficou pedra sobre pedra. E o que está acontecendo hoje? Hoje ainda vi uma reportagem aqui de Biporã, uma cidade vizinha nossa, a superlotação da cadeia, onde cabe 37 pessoas, tem 160 pessoas, jovens, a maioria jovens. E lá estão as mães chorando. Então, ai daquelas que estiverem grávidas e amamentando nessa época. Então, Jesus alerta para que nós tenhamos cuidado com os nossos filhos, que nos dê a educação necessária e esse alimento para a alma. Que esse alimento está no Evangelho, que é Jesus. Mas Jesus, ele diz tudo isso aí, mas ele também, ele dá um conforto para nós. Ele dá um conforto e uma segurança, mas que esse conforto, essa segurança depende de cada um de nós. Né? Ele não vai estar aqui presente fornecendo isso para nós. Nós é que temos que buscar. Então ele nos diz assim, aqui no capítulo 6, item 3, ele fala sobre o Consolador prometido. E ele diz assim, isso está em São João, capítulo 14, 15 e a 17 e 26. Ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito.
Isso está aqui no Evangelho, no capítulo 6, versículo, sobre o título do Consolador. Então nós temos que buscar esse consolo, porque o Espiritismo é a terceira revelação. Tem Moisés, tem Jesus, e Jesus promete esse consolo. Mas como é que nós vamos ser consolados? Como é que nós vamos ter essa proteção? Depende de cada um de nós. Mas é através das reencarnações. Aqui ele diz assim, ó, disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? É interessante isso, né? Porque nós não sabemos, nós esquecemos o nosso passado. Então fica esse vazio dentro de nós, é o questionamento, as interrogações que até ontem nós tivemos. E com o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, vem nos confortar através da reencarnação. E ele continua, o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Então, nós vamos encontrar a justiça divina através da reencarnação. Senão Deus é um cidadão caprichoso, né? Põe alguém pobre, outro rico, um aleijado, outro cego, outro perfeito. Como é que pode isso? Então, nós temos que responder pelos nossos atos. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que nós bem entendemos, mas somos responsáveis pelos nossos atos. E ele continua dizendo assim, mostra o objetivo do sofrimento, apontando-os como crises salutares que produzem a cura num meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O que Jesus disse para nós? Que tudo que ele fez nós podíamos fazer e muito mais. Mas nós temos que conquistar essa busca, em busca dessa melhora, desse crescimento espiritual, para que nós possamos realmente fazer o que o Cristo fez. Porque o Cristo, ele não foi criado do jeito que ele foi, ele passou por todas as etapas que nós estamos passando. Ele conquistou o conhecimento e a sabedoria e a iluminação espiritual que ele é, porque ele é um espírito celestial. Mas ele conquistou passo a passo, através de longos séculos, de milhões de anos, para chegar onde ele chegou. E quando a Terra foi criada, Jesus estava presente. Ele participou da criação da Terra. Entende? Então ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos. Mais do que nós mesmos. Nós achamos que nós somos estranhos, podemos ser estranhos um para o outro, até para nós mesmos. Mas para Jesus, ele sabe quem nós somos, porque ele recebeu a cada um de nós aqui. Depois ele continua, o homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia no adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro acerta o trabalho que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais lhe aponta a poça da sua alma, dando-lhe ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte, ele o faz descortinar. Então, essa doutrina consoladora nos traz esses ensinamentos para nós, esse esclarecimento, porque as outras religiões não nos trazem. Mostram um Deus que nós às vezes duvidamos. Como que Deus é bom? Como que Deus é amor? Jesus disse que Deus é amor. Mas como? Se há tanto sofrimento na Terra. E o momento que nós estamos passando agora aqui na Terra é um momento
que nós temos que tomar muito cuidado, para que nós possamos continuar vindo da terra, porque há uma grande mudança. Há espíritos sendo já levados para outros mundos habitados, mundos talvez inferiores, mais inferiores que a terra. Isso é uma outra afirmação de Jesus: na casa do Pai há muitas moradas. Há moradas melhores que a terra, mundo de regeneração, mundos de paz, mas há mundos inferiores, como nós, como aqui chegamos, no momento primitivo da terra, dos homens da caverna. Existem mundos assim, e muitos serão levados nesses mundos, mas não por castigo, para ser melhorados e ajudar no progresso desse mundo, como foi que nós ajudamos no progresso. Quem lê o livro Esse Latos de Capela vai entender que eu estou dizendo. Então, nós vamos ser exilados da terra se nós não tomarmos cuidado com a nossa caminhada terrena. Daí ele continua dizendo assim: assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, lendo a doutrina espírita e entendendo os ensinamentos de Jesus, nós vamos perceber a grandeza de Deus e a bondade que Ele tem. Porque Deus não nos castiga, dá oportunidade, muda a visão de Deus. Ah, mas Deus me castiga. Não, Deus não castiga ninguém, dá oportunidade de acertar. Por isso, muitas vezes, nós passamos por provas difíceis aqui na Terra, porque nós provocamos isso no passado, e nós temos que sentir a dor, para que nós possamos aprender. Então, nós temos várias histórias que o Evangelho nos ensina de momentos de Jesus aqui na Terra, quando ele na sua presença, ele cura várias pessoas, leprosos, aleijados de nascença, como ele cura Natanael ben Elias, né? É um aleijado que há 30 anos esmolava na praça, ele o cura perante a multidão, que todos o conheciam. E Jesus pede para ele: olha, pega a tua esteira e vai, mas vai se apresentar aos seus. E a Amélia Rodrigues nos conta uma passagem nesse momento, na casa de Pedro, que à tardezinha Pedro percebe Jesus cansado, já está pálido, porque ele dispensou muitas energias naquele dia, muitas curas, muito consolo. E Pedro tira ele pelo fundo da casa e vai sentar na beira da praia. E eu sempre, quando eu falo isso aí, eu lembro da alegria de Pedro, de estar ao lado, sozinho do Mestre, na beira da praia. Imagine se um de nós tivesse essa oportunidade. Ele está radiante, mas ele tem uma surpresa. Ele olha para Jesus e Jesus está chorando. E ele chama a atenção de Jesus. Fala: mestre, choras? Por quê? O senhor fez maravilhas hoje. Curou Natanael ben Elias, o aleijado de nascença, que todos o conheciam. E a surpresa de Pedro foi essa. Jesus disse: choro por ele, porque nesse instante está cometendo os mesmos erros de ontem. Está brindando com os amigos, com as mulheres, numa taberna qualquer. O que nós fazemos? Em vez de, quando nós recebemos algo de bom, em vez de nós nos reunir e agradecer a Deus por aquilo que nós recebemos, nós vamos brindar com bebidas, nos alcoolizar, para que possamos agradecer com alegria de outra maneira. E a alegria com Jesus é o Evangelho. É reunir e
agradecer, como Jesus fazia todos os dias. Todos os dias Jesus se reunia com seus discípulos no entardecer, fazia o culto do Evangelho com eles. E todos eles, cada dia era um que fazia a prece, e sempre aquele que Jesus mandava fazer a prece estava com problema. Tem uma passagem do livro do John Luiz Maia, que conta que, se não me falha a memória, é Tadeu. Ele está andando pela periferia da cidadezinha e ele passa por frente de uma casa e ele percebe um movimento estranho, que como se alguém estivesse doente. Ele se aproxima da casa e pergunta se eles precisam de ajuda. E o senhor da casa, o chefe da casa, recebe-o. Falou: sim, nosso filho está muito doente. Posso vê-lo? E Tadeu entra na casa e vai no leito. Uma criança de uns 12 anos, esquelética, magra, muito mal. E ele conta: olha, é meu filho que sofre há 12 anos. E Tadeu lembra de Jesus, ele põe as mãos em cima daquela criança e pede em nome de Jesus que ele seja curado. Aquela criança deu um respiro profundo e desencarnou. Tadeu fica desesperado. Ele falou assim: meu Deus, o que eu fiz? Eu vim aqui para ajudar e o menino morre. E agora? Mereço apanhar. E ele espera isso realmente da família. Ele vira-se e vai saindo chateado, cabeça baixa. Ele sente uma mão no ombro. Ele falou assim: bom, agora eu vou receber o que eu mereço. Era o pai daquela criança, agradecendo. E ele questiona o homem: você me agradecer? Eu vim aqui para ajudar e o seu filho desencarnou. Mas foi a cura para ele. Porque você não reparou, olha a sua cabeça, a ferida enorme que tem. E quando ele se contorce de dor, ele joga o intestino para fora. Tem que ter muita prática para colocar de volta. Então ele sofre horrores há 12 anos. Mas Tadeu não se conforma. Pede um copo d'água ali, toma e sai pensativo. Mas se fosse Jesus, teria curado. Por que ele não? E ele questiona isso com Jesus à tarde, no encontro que ele tem com os amigos, né, na hora da prece da noite. E ele questiona com Jesus, contando o fato. Falou: Senhor, eu pedi em teu nome, não foi no meu nome. Falou: Tadeu, você o curou. Mas como, Senhor, se ele morreu, ou ele se desprendeu e ficou livre daquela carcaça, que não tinha condições de vida mais. Mas por que ele ficava? Porque ele tinha medo de voltar, ele tinha consciência de onde ele saiu, ele tinha medo de voltar naqueles mesmos sofrimentos de ontem. Então ele se agarrava com todas as suas forças naquele corpo doente. Você o curou, você o libertou da dor e do sofrimento, e também libertou a família do sofrimento. Aí ele entende que muitas vezes nós não entendemos, né? Porque nós queremos alguma coisa e Deus nos dá outra para o nosso bem, e nós não entendemos, achamos que Deus agiu mal, agiu errado. Então essa pequena história contada pelos Espíritos que nos trazem esses momentos de Jesus, porque o Evangelho tem uma pequena parte do que Jesus fez, tem momentos, mas o trabalho de Jesus foi muito grande, foi grandioso, porque Jesus não perdia tempo. O tempo para ele era muito precioso, porque ele sabia que era muito curto aqui na Terra o que ia acontecer com ele. Então os Espíritos hoje, como Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, Maria Dolores, André Luiz, Emmanuel e tantos outros Espíritos vão nos arquivos da espiritualidade e traz para nós esse consolo, esses momentos maravilhosos com Jesus.
Por isso é a doutrina espírita, a doutrina consoladora, que nos traz Jesus de volta, que nos conforta o nosso coração, para que nós possamos continuar a nossa caminhada, às vezes com a cruz muito pesada, que muitas vezes quase se arrastamos, mas com Jesus nós vencemos, porque ele fala nesse capítulo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo que é suave e meu fardo que é leve. Aí Kardec vem nos convidando para a nossa transformação. Para que isso aconteça, para essa ida até Jesus, nós temos que praticar o amor e a caridade, porque é isso que Jesus quer de nós. Jesus não quer nós fazendo assim monumentos de pedra. Jesus quer o nosso trabalho, socorrendo os pequenos, os caídos do caminho. É isso que ele quer de nós. Porque fazer um monumento é muito simples, fica lá, né? Só as glórias da terra. Mas o trabalho voluntário, anônimo, como o Divaldo, que está hoje falando aqui para nós, na nossa região, quem lê, eu até convido, Semeador de Estrela, leia esse livro, para ver o trabalho maravilhoso desse homem, que muitas vezes nós ficamos encantados com as suas palestras, com as suas falas. Fala de Jesus como ninguém, conta histórias maravilhosas, mas tem momentos de sofrimento, que onde ele vê as criaturas sofrendo horrores. E ele um dia, pensando no que fazer, e ele diz para ele mesmo, assim: olha, cuidar de criança é muito simples, muito fácil. Eu quero ver socorrer aqueles que estão morrendo na rua, à míngua, para dar uma morte digna. E ele pensa nesse trabalho, e já aparece o nome, a Casa de Jesus. Mas ele não tinha condições financeiras para comprar um local para atender esse pessoal. Ele vai para São Paulo fazer palestra e conversando com os amigos, ele fala sobre a ideia que ele tem. E uma senhora fez para ele: quanto você precisa? Aí eu preciso de X. Ela vai e faz um cheque, botar aqui. Aí ele pega, chega na Bahia, lá em Salvador, acha uma casa meio na beira de um mangue e constrói ali, usa aquela tapera, uma casa bem já velha, caindo quase os pedaços, e ali ele começa a recolher os caídos da rua para dar uma morte digna. E ele começa a aparecer as pessoas. E ali, leprosos, tuberculosos e outros mais que pareciam, ele recolhia. Ele cuidava pessoalmente, ele e o Nilson. Aí apareceu mais 2 pessoas para ficar durante o dia, enquanto ele podia trabalhar e cuidar da mansão do caminho. Um dia, ele na porta de um hospital, ele vê uma pessoa saindo com uma perna só, que tinha sido amputada, amparada por um jovem ao seu lado. E ele vê aquilo, que a mulher precisa de ajuda, vê o estado que ela está. E chega e se aproxima dela e pergunta assim: a senhora, mas você mora muito longe? Ah, eu moro. Tinha que pegar condução, e era muito difícil, ela tinha acabado de sofrer aquela cirurgia e de sair do hospital. Aí ele vê um táxi, e chega no taxista e fala para o taxista: quanto é que você cobra para levar até tal lugar, assim, com uma distância de alguns quilômetros? Ele falou: tanto. Eu falei assim: não vai dar, eu não tenho dinheiro para tanto. Falei: mas quanto você tem? Mas antes ele pergunta: quem é essa senhora? É alguma conhecida sua? Ele falou: não, ela precisa de ajuda e eu vou tentar ajudá-la. Aí o taxista fala assim: dê o que você tem no bolso, porque se você pode fazer a caridade, eu também posso. Dá a sua parte que eu darei a minha. E ele leva essa senhora para a casa dela, lá no subúrbio do Salvador. E, chegando lá, a filha adotiva
diz a ela, para aquela senhora: suma daqui, sua velha pestilenta. Aqui você não vai ficar, porque você vai empestear os meus filhos com as suas doenças. E joga a mala dela fora. E Divaldo aí descobre que aquele jovem que está do lado daquela senhora é a esposa da filha adotiva dela. Aí Divaldo olha para o taxista que estava aguardando, ele pega, põe no táxi novamente e leva para a casa de Jesus. E ali ele começa a trabalhar, conversar com aquela senhora, tratar dela, fazer os curativos necessários. E um dia ele conversando com ela, falou assim: abre a minha mala. Só tem um álbum aí dentro. Vê, ele estava cheio de fotos. E ela diz assim para ele: Divaldo, eu fui uma embaixatriz. Estive na Tchecoslováquia, estive em outros países, representando o Brasil. E hoje estou nessa situação. E nisso, ela se afoga e joga para fora um verme. E de repente começa a sair verme pelos olhos, pelo ouvido, pela boca, e ela morre sufocada. Aí nós questionamos: por quê? Por que isso acontece para nós? Como disse o Consolador, coisas de ontem que nós provocamos e nós temos que reparar. Mas ela morreu amparada. E Divaldo comenta que se eu tivesse sabido que ela tinha esses problemas com os vermes, eu tinha dado um purgante, eu tinha salvado a vida dela, mas não sabia. Então ela morre sufocada por vermes que ela tinha no corpo. Então é o trabalho de Divaldo. E outros mais trabalhos que ele faz. Ele conta que um dia chegou uma senhora com 4 filhos. E ele estava com a casa de Mansão do Caminho super lotada. E ele pensa: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não posso recolher essas crianças, não tenho onde pôr. Aí a mulher fala assim: olha, a dona fulana mandou eu vir aqui falar com o senhor, porque o senhor ia resolver os problemas, o meu problema. E ele começa a dizer: puxa vida, mas por que ela não fez isso? Mandou para mim. Aí a Joana de Andes aparece para ele. Diz assim: está reclamando do quê? Porque seu nome está escrito no livro do céu. Ela foi intuída a te mandar aqui, essa senhora, para você ter o socorro. Mas vê o que você pode fazer. Aí ele pega e diz para a senhora: minha senhora, eu não posso recolher teus filhos, mas eu posso ajudar aonde a senhora mora. Ela falou assim: é isso mesmo que eu quero, porque eu não quero separar dos meus filhos. E muitas vezes nós perdemos uma oportunidade de socorrer. Isso acontece com todos nós, aconteceu com Divaldo. Mas Divaldo tem um amparo de Joana de Ângeles. E esses são ensinamentos para nós. Porque se alguém manda para nós algum problema para nós solucionar, porque o nosso nome está no livro do céu. Só de nós frequentarmos esta casa, os espíritos sabem: olha, o fulano vai todas as quartas-feiras para o centro, vamos encaminhar. Muitas vezes espíritos nos acompanham para que aqueles sejam socorridos e nós nem percebemos. Então, é a realidade. É a doutrina espírita nos ensinando o que nós temos que fazer para melhorar a nossa condição espiritual. Para que nós saímos desse lamaçal que nós ainda muitas vezes vivemos, né? Que muitas vezes nós caímos pela invigilância, cometemos erros gravíssimos, porque nós falta esse alimento, que é o Evangelho de Jesus para nós. Então, pensando nisso, é que a gente tem que ler as obras espíritas para ter um aprendizado. Quando eu peguei esse livro, eu tenho esse livro há muitos anos em casa, eu peguei essa semana para ler. E eu fiquei assim de queixo caído pelo trabalho do Divaldo. E fora as viagens que ele faz. Conheceu vários países, e cada país tem um problema. Resolve nós ter uma solução que aparece para ele, porque
ele está a serviço de Jesus aqui na terra. Para nós. Para nos dar exemplo, como em nome do Cristo aqui na terra. Sejamos nós mais um trabalhador da seara do Cristo. Para que esse consolo nós possamos alcançar. E quando a dor bater a nossa porta, lembremos que Jesus está nos convidando a alguma coisa. Não entramos em pânico e achando que Deus esqueceu de nós. É nesse momento que nós estamos sendo lembrados, que nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar e de melhorar. Porque através da caridade nós vamos aprender a amar. Então, é amando que nós somos amados. É buscando o que nós encontramos. Então, é perdoando que nós somos perdoados. Então, uma das maiores bênçãos que nós podemos alcançar é o perdão. Perdão das ofensas, que na própria prece, né? E fazer lembrar de Jesus que lá na cruz, ele pede ao Pai, ele não perdoa, ele pede ao Pai nos perdoar, porque ele não foi, ele nos entendia, nos entende muito bem. Ele sabe quem nós somos e as nossas condições. Se nós pegarmos a parábola do semeador, nós vamos entender que Jesus pede aquilo que nós podemos dar. Quando a semente cai na boa terra, uma dá 100, outra dá 60, outra dá 30. Mas se nós pudermos dar uma semente, nós já estamos colaborando. E se essa semente for nossa, o trabalho está feito. Né? Porque estamos salvando uma alma, nem que seja nossa. E que Jesus nos abençoe, nos ampare, e que possamos sair daqui com o conforto da que essa casa nos fornece, nos oferece, aliás, todas as vezes que aqui estamos, pelas bênçãos da espiritualidade que dirige essa casa, porque senão essa casa não estaria de pé como ela está. Que Jesus nos abençoe sempre. Muito obrigado pela atenção.